Você já parou para pensar como que a energia da sua casa influencia em tudo na sua vida e vice-versa? Meu nome é Raina Badia, eu sou arquiteta e especialista em energia dos ambientes. E esse é o canal Casa Calma. Sejam muito bem-vindos. Aqui no canal, vamos falar sobre arquitetura, sobre design de interiores, sobre a energia dos nossos ambientes e também sobre espiritualidade e equilíbrio. Uma hora a gente vai puxar a conversa um pouco mais para arquitetura, um pouco mais para o design, um pouco mais para as dicas de como melhorar esteticamente a nossa casa. E uma hora a gente vai puxar a conversa mais para a espiritualidade, falar sobre energia, falar sobre manifestação, falar sobre os nossos sonhos, sobre o nosso inconsciente, como que isso vai interferir na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Eu sou brasileira, eu nasci e cresci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas há 6 anos eu moro em Lisboa, em Portugal. Eu sempre fui apaixonada pela arquitetura. Desde criança, sempre quis ser arquiteta. Mas depois que eu me formei, eu sentia que faltava alguma coisa na arquitetura tradicional. Tinha alguma coisa ali que não se encaixava, sabe? Então, em 2017, eu morei em Paris por 6 meses. E durante esse tempo, eu tive um problema de saúde que me fez voltar para o Brasil para me tratar. Quando isso aconteceu, eu despertei para a espiritualidade. Comecei a me conectar muito com o meu mundo interior. Li muitos livros sobre o assunto, fiz vários cursos, estudei muitos assuntos diferentes. Descobri a meditação. E a partir daí, foi só uma questão de tempo até trazer isso para o meu trabalho. Eu comecei a estudar e percebi como a energia dos nossos ambientes pode interferir tanto na nossa vida. Tudo nessa vida é energia. Nós somos energia. Nossos ambientes são energia. Os nossos objetos, que trocamos o tempo todo, também são energia. E tudo tem o seu próprio campo de energia. E aqui nós vamos falar de como essa troca acontece. Como que a gente consegue elevar o nosso campo de energia e elevar o campo de energia da nossa casa. Essa troca acontece o tempo todo, a gente queira ou não. Então, o que vamos falar aqui é como podemos trabalhar isso de uma forma consciente, com intenção, para melhorar a nossa vida. Hoje em dia se fala muito sobre propósito, mas eu acredito que o único propósito que temos nessa vida é evoluir. Nós estamos aqui na matéria, nós estamos aqui nesse mundo para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos espíritos melhores. Então, nós estamos aqui com o único propósito da nossa evolução. E por que eu estou falando isso? Porque essa evolução, ela acontece através dos desafios. E entender que os desafios que aparecem na nossa vida não estão ali como um castigo ou como uma punição, mas sim como um ensinamento. E escolher olhar para a vida com a consciência, sabendo que ela é uma escola, é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no canal. Os budistas falam muito dos conceitos de Dharma e Karma. E o que são Dharma e Karma? Nosso Dharma, eu vou pegar uma ajuda aqui, seria o nosso propósito de vida, a nossa evolução. Vamos pensar que esse é o nosso Dharma, tá? A gente circula o nosso Dharma em uma espiral ascendente, com o objetivo de chegar no topo dessa árvore de Natal, vamos pensar assim. Quando nós afastamos do nosso propósito, vem o karma, que seria um problema, um desafio, e nos empurra de volta para essa espiral, para o nosso Dharma. Tem muita gente que fica aqui embaixo durante muito tempo, dando voltas e voltas no mesmo problema, no mesmo desafio. Por que isso acontece? Porque essas pessoas não aprendem com seus desafios. Então, esses desafios se repetem até que essa pessoa aprenda a lição e passe para a próxima fase. É como na escola mesmo, sabe? Nós só passamos de ano quando aprendemos a matéria. A gente só passa de fase, só volta para essa espiral ascendente quando aprendemos com aquele desafio e começamos a fazer diferente. O nosso propósito, ele pode se manifestar de diversas formas ao longo da nossa vida. Ele pode se manifestar através do nosso trabalho, ele pode se manifestar através da maternidade, ele pode se manifestar através dos nossos relacionamentos, tá? Ele se manifesta através dos desafios que você vai ter nessa vida e que vão te levar para a sua evolução.
E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando você entende esse conceito, quando você traz consciência para essa troca, você começa a perceber que o universo está o tempo todo te mandando sinais dessa evolução e de qual caminho seguir. Esses sinais, eles vêm através de várias linguagens. E uma dessas linguagens é a linguagem da casa, é a linguagem da nossa casa, é a linguagem dos nossos ambientes. Como os nossos ambientes trocam e conversam com a gente o tempo todo. Tá bem? E para entender essa linguagem, a gente vai falar de muita coisa legal. Vamos falar dos elementos, vamos falar um pouco de astrologia, vamos falar um pouco de alquimia, que é um assunto super interessante e que mostra muito para a gente essa troca, como que essa troca acontece. Também vamos falar sobre o cuidado com a nossa casa, em como fazer as coisas com carinho, como fazer as coisas com capricho, sobre a importância dos bons hábitos e como eles definem a nossa jornada. Quando você traz consciência para esse processo e começa a prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, você percebe que tudo na vida é uma troca e que a gente pode evoluir através do amor e da consciência. A gente não precisa esperar que um grande desafio apareça para sacudir a nossa vida para poder buscar a evolução. A gente aprende que essa evolução pode ser mais leve, pode ser mais tranquila, pode ser muito mais fluida. Eu não vou dizer fácil, porque nós evoluímos através dos desafios, mas ela pode ser mais fluida, pode ser mais leve. A gente pode fazer essa troca ser muito mais leve do que quando estamos dormindo, do que quando estamos inconscientes. Tá bem? Então, vamos falar aqui sobre a energia da nossa casa, vamos falar sobre acabamentos, sobre materiais, sobre cores, sobre astrologia, alquimia, meditação. Vamos falar sobre livros, que é um assunto que eu adoro e existem muitos livros bons que ajudam a gente a despertar. Eu também quero conversar com vocês sobre simbologia, sobre a metafísica da casa, né? A simbologia das coisas que acontecem dentro da nossa casa e da nossa vida. E quero falar sobre técnicas de manifestação, que é um assunto que eu gosto muito também. Nós vamos ter, nós vamos ver que apesar de existir uma linha de pensamento, existem significados simbólicos para as coisas. Cada pessoa é única, cada casa é única. Então, você vai aprender a interpretar aquela simbologia de acordo com a sua vida, de acordo com a sua história. Por exemplo, hoje muita gente trabalha de casa, trabalha em home office, principalmente depois da pandemia. Existem muitas técnicas de como você deve ter a posição da sua mesa de trabalho e que ela deve estar de frente para a porta em posição de comando. E sim, teoricamente, essa seria a melhor opção. Mas se eu te falar que isso vai depender da pessoa que está trabalhando ali. Como assim? Realmente, o ideal para uma pessoa que tem um grande poder de concentração e de foco é estar em posição de comando, sentada de frente para a porta. Você coloca a sua mesa de frente para a entrada daquele ambiente. Mas e se a pessoa que está trabalhando naquele lugar é uma pessoa com dificuldade de concentração? Se essa pessoa estiver com a sua mesa de trabalho de frente para a porta, vendo todo o movimento da casa, ela vai ter muito mais dificuldade de concentrar no que ela está fazendo. É a criança que corre, é o cachorro que late, é alguém que passa e pergunta alguma coisa. Ela vai ter muito mais dificuldade para focar no trabalho. O ideal para essa pessoa seria sentar de costas para a porta, porque ela cria uma bolha ali, um microclima, onde ela consegue colocar toda a sua atenção no que ela está fazendo. Então, é claro que existem técnicas, existe uma linha de pensamento que é universal. Mas você precisa entender como que aquilo se encaixa na sua vida, nas suas características pessoais, na sua família e na sua casa. É por isso que a gente vai tentar entender a diferença. A minha ideia aqui é fazer a gente pensar como que essa simbologia, como que essa linha de pensamento universal vai encaixar melhor na vida de cada um. Não existe uma fórmula pronta. Eu não quero sentar aqui e passar para vocês uma receita de bolo. Olha, coloque seu sofá aqui, a sua mesa naquela posição, muda não sei o que de lugar e a sua vida vai ficar ótima. Não é assim que funciona. Né? Não existe uma cor que vai trazer prosperidade para todo mundo.
Não existe uma planta que vai transformar a sua vida. O que existe é entender como essa simbologia funciona e aplicar isso na sua realidade. Esse é o meu objetivo aqui. A gente vai ter muita coisa legal para conversar, muita troca, muitos assuntos interessantes vindo por aí. Eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, ativem o sininho, porque vem muita coisa legal por aí. Queria pedir também para vocês comentem aqui embaixo para mim qual o assunto que vocês se interessam mais. É energia, alquimia, manifestação, são livros, é decoração, sobre o que vocês querem conversar. Eu vou fazer muitos vídeos interessantes sobre todos esses assuntos. Também quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, @casacalma.oficial. Lá tem conteúdo todos os dias, tem muita troca interessante, vai lá que vocês vão gostar. Bom, agradeço vocês por terem tirado esse tempo para estarem aqui comigo e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até logo!